Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim e hoje é uma terça-feira consagrada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Você já deve ter notado, não é? Primeiro que eu não exibo essa informalidade, geralmente não faço isso durante a semana, somente na sexta-feira quando eu apresento o programa Vinhos, etc e tal, né? Mas hoje eu fui realmente, os franceses dizem noblesse oblige, quer dizer, é uma coisa que você tem que fazer por garbo, por gentileza, por elegância. Hoje é o dia do motociclista, minha gente, é o dia internacional do motociclista, e toda vez que eu penso em motociclismo, em motociclistas, isso me remete para uma estrada que não tem fim e uma estrada que passa para mim o sentimento de liberdade e com aquele ar, um vento batendo na minha cara. Eu acho que nada define melhor liberdade do que isso. E hoje eu trouxe uma pessoa muito ligada ao movimento dos motociclistas aqui em Manaus. É o Ney do Vale. O Ney está envolvido em um grupo com mais de 200 pessoas que durante a semana, durante o mês, tem atividades e cada uma dessas pessoas possui uma moto Harley Davidson. Vocês já ouviram falar numa moto Harley Davidson? Já ouviram falar? Pois bem, olha o que eu achei aqui na Wikipédia. A Harley Davidson Motorcycle, ou Harley, é uma empresa fundada em Milwaukee, nos Estados Unidos, no ano de 1903. É reconhecida mundialmente como uma marca emblemática de motociclos e dedica-se à fabricação de motos de grande porte e cilindrada. Entenderam só? É jogo pesado, é de cachorro grande esse jogo aqui. Eu vou conversar com o Ney sobre isso. Ney, primeiro, muito obrigado por ter achado um tempo para vir aqui conversar com a gente. Eu não falei, gente, mas o Ney, ele é veterinário nas horas vagas, entenderam? Porque quando ele não é veterinário, ele é dono de uma Harley Davidson e faz parte dos grupos de motociclistas em Manaus. Pronto, faltou isso, eu tive que acrescentar. Ney, me diz uma coisa. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, conversar com a gente nesse dia que para mim tem tanto significado para tanta gente em Manaus. A primeira pergunta que eu quero deixar já com você é: o que gera nas pessoas essa paixão? Não é amor, não, é muito mais que amor, essa grande paixão pelas motocicletas, né? Pô, Betão, eu vou começar só te agradecendo também esse espaço, cara. Assim, acho que nada mais satisfatório, né, do que a gente poder vir e demonstrar realmente a paixão que tem. Cara, essa paixão de moto, cara, eu vou dizer pra você o seguinte, que desde criança, né, a gente sonha em ter liberdade de andar numa bicicleta e subir na calçada e, transpassar um quebra-mola. Quem é criança que não gosta de ficar jogando bola na chuva, né? Então, assim, cara, a gente sempre soube, né? Não tem aquele ditado que a gente vai envelhecendo e só muda o valor dos brinquedos, né? Sim, que a gente, sim, interessante então, isso. Hoje, pra mim, a moto é como se fosse um brinquedo, né? Hoje o sonho que eu tinha de andar de bicicleta por outros bairros e conhecer outras, né? Meu pai dizia: meu filho, não atravessa bairro tal. E era aquele bairro que às vezes você tinha vontade de passar na bicicleta para ver como é que era, o que tinha. Quer dizer, hoje... que você também é da geração dos garotos que tudo que queriam na vida era uma bicicleta, né? É sim, cara. A gente tinha os garotos, né? No Natal queriam ganhar a bicicleta. Isso mudou um pouco, né, Ney? Mas na nossa geração, quer dizer, na tua e na minha, a bicicleta era algo muito importante que todo garoto queria, não é? Sim, Betão, bicicleta, cara, era o sonho de toda criança, né, cara? A gente ficava esperando o Natal, a gente morava num conjunto,
E na época do Natal era onde quando a gente aguardava chegar as bicicletas que os pais traziam e ver qual era a bicicleta que o amigo ganhou, como é que ganhou, quem ia andar com você, para onde ia. A tua era qual? Era Caloi? Pô, eu tive uma Caloi. Uma Caloi, eu também, eu tive uma Caloi. Cross, pô. É. Caloi Cross, pô. E Monark, a bicicleta as marcas. Tinha Monark também, né? Sim. Era o sonho da gente, né, cara? Então a gente sempre sonhou. Porra, que nem você fala da marca Harley Davidson, né, cara? Desde quando eu comecei com moto, o sonho era ter a Harley, pô. Era um sonho que a gente imaginava inalcançável. Mas esse sonho começou como, Benito? Quando você viu a primeira Harley, assim, por acaso, você viu alguma Harley ou uma foto, ou no filme? Como é que foi o teu caso? Cara, Betão, eu digo o seguinte, cara, que a Harley, ela é um amor que você bate o olho e diz, cara, isso é uma motocicleta, né? Eu quero uma. Um Harley é aquele motor imponente em V, então a gente olha escapamento grandão, porra, as rodas largas, você olha aquela moto e diz, cara, essa moto é a moto que eu quero, isso é uma moto. Nem o ronco da Harley é famoso, né? O ronco do motor da Harley. Então, a Harley tem, né, vamos dizer assim, as características dela. Então, uma das características que realmente do ronco do motor é mundialmente conhecido, né, cara? Então, não tem como... Você passa... Hoje meu filho tem 4 anos, cara, o Ayrton. Então, passa uma moto com um barulho mais estridente, ele diz, papai, é uma Harley. Olha, a gente fica procurando. Coisa linda. A gente passa, né, a paixão, né? Sim. Igual assim como a gente passa dos casados. Eu sou casado, então a minha esposa aprendeu a gostar, né? Aprendeu a olhar com outros olhos na moto também. Porque tem muito isso, né, cara? A esposa fica com medo, às vezes, puxa vida, tu vai ter que comprar uma moto, acidente e tal. Claro que tem essa preocupação eterna nossa. Mas a gente fica, mas a gente acaba passando essa paixão. Agora, a Harley não é uma moto pro dia a dia, não, né? Ou é? Quer dizer, eu vejo as Harleys aqui em Manaus, vou dizer como é que eu vejo as Harleys. Eu vejo as Harleys de vez em quando, um ou outro passando, e com aquele ronco maravilhoso, mas também às quinta-noite, se eu salvo engano, eu vejo um monte de raleiros, né? De raleiros em conjunto passando por mim. O que é aquilo? Aquilo é um passeio, aquilo ali faz parte de uma integração social que vocês possuem, né? O que é isso? Betão, é o seguinte, ó, por exemplo, né, hoje, com a correria do dia a dia, a gente é complicado, a gente costuma dizer assim, complicado você ter um compromisso, exigir um compromisso, né? A gente tem N profissões, a gente tem inúmeros membros que têm N profissões e horários diferentes, tem gente que trabalha o dia inteiro, tem que trabalhar a noite inteira. Então, assim, a gente procura conciliar e a internet ajuda muito, né? Os grupos de WhatsApp, né? Eles ajudam muito, porque a gente consegue conciliar. No nosso grupo que tem 250 e poucos membros, a gente fala, olha, hoje vai ter um passeio na quinta. É um grupo da Harley Davidson com 250 motociclistas. Com muito orgulho, Harley do Amazonas. E cada um tem uma Harley. Cada um tem um e uns tem outras, né? Tem mais de uma. Mais de uma. Então, que assim, maravilha. nas quartas ou quinta, ou então o dia que a turma se decide andar, porque tem gente que não tem tempo na quarta. E é sempre à noite, né? Eu só vejo eles à noite passeando. Questão de trânsito, né? O trânsito mais ameno, temperatura mais amena, entendeu? Então é mais fácil também a pessoa estar mais liberada à noite. E onde vocês vão, Ney? É só dar uma volta pela cidade, é? Betão, sem regras, cara. Sem regras? Tem dias que as pessoas decidem, olha, vamos ao centro histórico de Manaus, sim. Tem dias que vamos ao Iranduba, sim. Tem dias que decidem, vamos comer uma pizza na pizzaria mais longe que tiver e vão lá. Não tem uma regra. Decide-se antes, faz um trajeto, as pessoas se organizam, vamos dizer assim, se preparam, né? E acabam indo para o passeio da forma mais segura possível. Eu tenho uma pergunta que é fruto de uma curiosidade minha. Eu já vi nos Estados Unidos, na Europa, eu vi a chegada de um grupo de raleiros. Eu já vi. Eu estava uma vez na Califórnia e no restaurante à beira-mar, lá eles chegaram, pararam, do jeito que você está falando. E eu percebi uma coisa, Ney. Todos eles acompanhados de uma bela mulher, uma mulher bonita que não é brincadeira. E aqui em Manaus eu notei que também vocês levam as esposas que são todas mulheres muito bonitas. Me diz uma coisa, elas são. Me diz uma coisa, como é que é isso? Vocês todos têm a obrigação de escolher uma mulher tão bonita, porque todas elas são bonitas, e explicam uma outra coisa. As tatuagens, eu vejo
que todos eles têm tatuagens maravilhosas nos braços. E como é que isso define o quê? A participação do grupo ou são tatuagens livres? Olha, quando eu praticamente comecei, né, vamos dizer assim, no mundo de moto custom, no dia das Harley Davidson, eu comecei tarde, eu digo que comecei tarde. Tem gente que já começa no moto, cara. Então assim, eu comecei andando de... Minha primeira moto foi Bis, cara. Eu gostei tanto de Bis. A Bis é da Honda, né? Gostei tanto da Bis que eu tive 7 Bis. Olha então assim, isso. Então, depois que eu pude, né, financeiramente escolher a moto que eu queria, aí o meu sonho era ter uma Harley. Mas até lá, então eu já tinha tatuagem, eu já tinha o gosto musical. O que eu digo é o seguinte... Mas a maioria dos raleiros tem tatuagem, não é? Sim, não, é isso que eu digo. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. É que não é que o cara tenha tatuagem por ele ser motociclista. O que seja obrigatório, por exemplo. Não é obrigatório, não é isso. Não. Mas a maioria, porque já sabe aquele cara que é decidido, por isso que ele vai lá e diz, rapaz, eu decido fazer uma tatuagem, eu decido realmente comprar uma motocicleta para mim, eu vou decidir onde é que eu vou passear, eu vou decidir para levar minha esposa, eu vou decidir casar com uma esposa bonita, né? Você parece que faz parte, entendeu, de uma lei lá do grupo, ó, tem que casar com mulher bonita, porque as mulheres são muito bonitas. Eu sou privilegiado, sou apaixonado pela minha esposa, nós temos 18 anos juntos, sou pai do e algumas das mulheres são tatuadas também, sim, né? Eu percebi. Né? A tua mulher é tatuada? Minha mulher Ela é tatuada? Olha aí. Olha que coisa maravilhosa. É aquilo que eu estava explicando, né, cara? Você acaba passando o gosto, né? A pessoa passa a admirar, ver com outros olhos o que você gosta também. E às vezes falta de coragem de chegar assim, poxa, será que eu faço uma tatuagem? Aí teu esposo vai lá e diz, vamos fazer, pô, qual é o desenho que você quer? Pô, tem um amigo meu, vamos fazer com fulano. Isso é uma cultura maravilhosa, né, Ney? Ela te abre, eu digo o seguinte... E isso também integra vocês, né? Sim. Essas marcas, marcas de integração, né? Então eu digo pra você o seguinte, olha, antes de eu ter Harley, antes de eu ter minha Harley, eu era que nem você, eu via uma Harley passando, caramba, uma ou outra, às vezes... Eu ainda vou ter uma Harley, hein? Olha o que eu tô te dizendo. Eu ainda vou ter uma Harley. Com os anjos eu digo amém, hein? Eu vou ter uma Harley. Ó, nosso amigo André Luiz aí, vamos dar uma ligada pro Betão. Calma, peraí. É o seguinte, cara, eu digo o seguinte, ó, que, por exemplo, a gente, né, antes de você realmente, você almeja, sonha em ter, pô, então eu via aquilo... É o primeiro passo para ter uma Harley, é sonhar em ter uma Harley, né? Você não pode parar de sonhar, cara. Pode demorar o tanto que for, você vai achar que é inalcançável, mas não para de sonhar, que uma hora Deus abençoa e vem. Então eu digo o seguinte, cara, porque eu também olhava a moto, uma esporádica, cara, era algo inalcançável. Aí depois que você entra no meio, que você, né, vamos dizer assim, cai de paraquedas naquele mundo dos raleiros, aí você vê a galera toda tatuada, de casar, todo mundo junto, que você diz, caramba, cara. Vocês são muito unidos, hein? Sim, cara, eu considero que o nosso grupo é bem unido, né? Não só o das Harleys, eu considero que o mundo motociclista ele é muito unido. Bacana. Quantos grupos? Eu sei que esses grupos existem no mundo inteiro, né? Sim. Os grupos da Harley. Quantos grupos tem em Manaus hoje? Olha, e aqui, por exemplo, em Roraima, Porto Velho e Macapá, você tem conhecimento se existem grupos de Harley? Temos um encontro internacional, né, que acontece aqui na região, em Boa Vista, né? Então a gente... É mesmo? O pessoal ele se reúne. Aqui em Manaus a gente tem praticamente, eu creio hoje, na ponta do lápis, que a gente deva ter mais de 30 grupos ou 30 motogrupos. 30 grupos de raleiros? Não. De motociclistas? Motocicletas. Grupos de raleiros a gente tem vários. Mas assim, não especificamente... Porque até o que acontece? O nosso grupo, ele não foi criado nem para, vamos dizer assim, discriminar e muito menos para dizer assim, nós temos Harleys e quem não tem não é assim. Entendo. Na ponta do lápis, o nosso grupo foi aquele grupo que Se eu tiver uma BMW, eu posso participar do grupo? Não. Não, ok, faz sentido. Mas é o seguinte, por exemplo, nós temos os grupos que a gente faz os passeios, mas o grupo, o Harley do Amazonas, que a gente foi feito um grupo para Esse é o seu grupo, né? O Harley do Amazonas. Isso, Ele foi feito um grupo para ajudar a questão de peça, de passeio, de um profissional que precisa fazer. Olha, hoje em dia a gente, graças a Deus, teve um grande ganho na nossa cidade, que foi a concessionária da Harley. Até então, antes a gente tinha a fábrica. A loja que tem que dizer oficina, não é? Sim. A gente antigamente tinha a fábrica, mas a gente não tinha loja. Peraí. Então, é verdade, antes que eu esqueça. A única fábrica das motocicletas Harley fora dos Estados Unidos é em Manaus.
Pouca gente sabe disso, né? E é uma honra pra gente. E essas motos não eram comercializadas facilmente aqui. Não é, e agora são, sim, né? Então, assim, esse abriu as portas. Pô. Então, o nosso grupo foi criado para isso, pra gente chegar e dizer, pô, Betão, você tem uma cara, eu conheço uma pessoa, tu conhece um bom mecânico. Entendo. Abrir portas para o comércio. Eu quero comprar uma moto. Pô, qual é a moto que você quer? Eu almejo essa. Então, olha, fulano tem, se você quer lá dar uma olhada na moto, para ver como é que é essa família. Então, foi para isso. E ao mesmo tempo, nosso grupo abriu portas para outros membros, para outras pessoas que queriam entrar, ou outros grupos que queriam acompanhar, entendeu? Então, assim, para eu não digo nem, a palavra não é bagunçar, mas para a gente poder organizar mais, aí a gente limitou realmente a proprietários de rally. Mas a gente anda com inúmeros clubes, a gente tem vários clubes amigos nossos. Ney, me diz uma coisa, uma pessoa que tem uma Harley e não conhecia sobre os grupos de Harley, uma pessoa que vai comprar uma Harley e quer entrar no grupo da Harley, o que ele deve fazer? E existe alguma exigência, assim? Algum requisito que a pessoa tem que, pelo menos que ele tem que realmente se conciliar? Betão, eu digo para você o seguinte, por exemplo, é mais fácil hoje a pessoa andar sozinha do que ela pertencer a um grupo. Por quê? Temos hierarquia, né? A gente tem a organização. Não é que você precise estar obrigatoriamente lá. O nosso grupo ele é bem eclético e ele é realmente um pouco mais, vamos dizer assim, despreocupado com relação a algumas regras. Mas, por exemplo, tem motociclismo que você realmente tem a hierarquia, você tem que obedecer, né? Sim. Regras, você tem que obedecer aos prazos. Primeiro utiliza camisa, primeiro utiliza colete aberto, depois fechado, conforme... Então tem as regras, né? Tem essas, vamos dizer assim, esse passo a passo, né? Hoje, pra gente, no nosso, cara, a gente não faz nenhuma exigência. A exigência hoje, pra gente, é o bom convívio com os membros. Somente. Eu chegar no posto, bom dia, Betão, pô, obrigado, estava precisando disso. Todo mundo tratando-se com respeito. Poucas regras, pouca política, né? Pouca pornografia, né? Sem política, sem pornografia. Até porque as senhoras estão, inclusive, envolvidas, né? Hoje, nem todo membro é casado, tudo bem, então, mas aí acaba se integrando, direcionando, integrando com, né? Casado, solteiro, ou então os separados, né? Tem até um grupo que eu acho muito legal. Tem os separados, né? Temporariamente separados, né? Os Depenados é um grupo que eu, tenho um respeito imenso, cara. Por todos eles a gente tem que ter um respeito. Todos eles têm uma história, todo grupo tem uma história. Então, às vezes, o cara olha um grupo e não imagina, mas ali tem, pais de família, tem profissionais, né? Então, tem pessoas extremamente, vamos dizer assim, empenhadas com o bem da sociedade. Então, a única regra nossa é realmente bom eu imagino também, né, que o grande meta de vocês é exercer a paixão pela moto em grupo e dirigindo uma moto. Ney, acabou o nosso tempo, eu ainda tenho uma pergunta para ti. Vocês têm por exemplo, alguma escolinha para ensinar os jovens a dirigir uma Harley? Ou mesmo os jovens a aprender regras de como dirigir uma moto com segurança? Quer dizer, vocês têm algum tipo de escola para os jovens que queiram, por exemplo, aprender a dirigir uma Harley? Porque eu acho que uma Harley, do tamanho que aquela moto, ela precisa de um maneirismo diferenciado para lidar com ela. Vocês têm escolas para jovens de orientação relacionada a aprender a dirigir uma Harley? Sim. Betão, eu digo o seguinte, né, que apesar dela ser uma moto muito imponente, né, que você olha muito pesada, realmente tudo precisa de técnica, né, pessoal? Tudo precisa de técnica. Então, existem cursos que você pode procurar. Também tem na concessionária da Harley, que hoje tem também. Inclusive, uma grande fábrica daqui do estado, que é a Honda também, eu já fiz o curso, tanto o básico quanto o avançado. Na Honda, eles fazem isso. A Honda tem um curso que ela presta para quem se interessar gratuitamente. Você vai lá, se inscreve. E isso é magnífico, cara. É uma oportunidade que uma empresa, né, dá para quem possui uma moto. Não necessariamente que seja para Honda. Para conduzir uma moto tem que aprender, né? Não é assim, não é montar e sair por aí, não, né? Hoje a gente precisa realmente conhecer o equipamento, para saber o que pode se fazer e o que não pode se fazer. Então, esses cursos tem. O grupo ajuda também a encontrar esses cursos. A gente realmente tem motogrupos que trazem instrutores de fora para poder fazer. A própria concessionária já falou que, quando tiver oportunidade, a gente vai trazer o profissional para prestar um curso. E tudo ajuda, né? Tudo que for para agregar, sempre estamos...
Feliz Dia do Motociclista. Amém. Né? Hoje, Dia 27 nacional, de julho, para você e para todos os integrantes dos grupos de motociclistas da cidade de Manaus, da região norte do nosso país, e de todo o Brasil e de todo mundo. Amém. Né? E que os bons ventos sempre soprem. Muitos quilômetros, né, para todo e mundo. muitos quilômetros, umas estradas lindas e maravilhosas para vocês, sempre com segurança. E parabéns, tá, Ney? Amém. E obrigado por ter vindo. Mais uma vez, Tá, eu Ney? que agradeço. Obrigado aí pela oportunidade. E valeu, pessoal. E olha, te preparem. Vou falar uma coisa só para você. Eu vou ter uma Amém. HD. Eu vou ter uma HD qualquer dia desse. Já tem, se Olha o que eu tô te dizendo. Escreve aí, né? André, não esquece. André, olha aí, ó, fica de olho em mim, fica de olho em mim. Minha gente, por hoje é só. Amanhã nós estaremos de volta e para completar essa conversa, amanhã vem aqui o Fábio. O Fábio vai conversar com a gente sobre a loja da HD, onde vocês podem, todos nós, comprar lembranças fantásticas sobre as motos HD e também comprar uma moto. Mas eu já sei onde eu vou comprar a minha, né? Eu já sei. Gente, até amanhã. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer.